Convido a amada igreja a abrir sua Bíblia no Salmo 77 para a nossa reflexão. Salmo 77. Mesmo sentados, ouçamos atentamente o que nos diz a palavra do Senhor Deus vivo. Salmo 77. As grandes obras e a misericórdia de Deus. Salmo de Asaf. Eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em águas, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O rebombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. Pai querido, te somos gratos por esse momento que o Senhor somou aos nossos dias, estarmos aqui reunidos nesse santuário para te cultuar. E agora, Senhor Deus, no meditar dessa palavra, o Senhor venha nos alimentar, nos tocar na nossa necessidade. Não naquilo que nós aspiramos como humanos, segundo o nosso coração que é enganoso, mas pela nossa necessidade de ouvirmos a sua voz, a tua luz, e sermos reesquadrinhados, reformatados para o louvor do teu nome. Fala com a tua igreja, Senhor, poderosamente. É a nossa oração de gratidão e de súplica no teu nome, Jesus, o nosso querido pastor. Amém. É sempre um desafio meditarmos nos salmos. E grosso modo, os salmos são de adoração ou de lamentação. Esse aqui então sugere que é um salmo de lamentação. E existem alguns salmos, especialmente esse e uns outros, que mostram a nossa humanidade, a humanidade do ser humano, e que não está vivendo num bom momento, uma saúde emocional principalmente. Você já esteve deprimido? Deprimida? Quem não? Segundo especialistas, todos nós um dia, quem não passou ainda pode passar. Espero que se você não passou, não passe. Conheci muita gente que sejava muito forte e que desdenhava inclusive a fraqueza das pessoas que reclamavam, que sofriam, por exemplo, de depressão. Conheci uma senhora que achava que a depressão de sua filha era uma frescura. Hoje ela sofre com esse mesmo mal. Esse salmo
é um daqueles que mostra a nossa finitude, a nossa limitação. Até as pessoas mais fortes, mais cascaduras vão passar por esse vale, pode passar por esse vale. A ciência, a medicina acha que todos passarão. Em algum momento vai passar. Um dia a humanidade fala mais alto. Por isso temos sempre que olhar e reagir com cuidado ao que vive, passa por nós, por nossos semelhantes, por aqueles que convivem conosco. Devemos julgar menos e sentir mais. Devemos ter mais empatia, menos achismos. Nós gostamos de tecer comentários, às vezes cheios de conhecimentos, entre aspas. Nós vamos pensar um pouquinho em Jesus. Se há alguém que tinha muita empatia pelo seu semelhante, esse era Jesus. Jesus era um empático, mais que isso, era misericordioso. Ele sofria com as pessoas. Quando estamos em crise, o que fazer? Em primeiro lugar, olhar para cima e orar. Asaf orou a noite toda, e até expressou o sentimento de que Deus o tinha esquecido e rejeitado. É um desabafo. Verso 9: esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Aqui está desabafando com Deus. Isso faz parte da nossa humanidade. Quem que gosta de sofrer, passar por lutas, dificuldades, dores? Okay? Podemos dizer tudo a Deus e sermos honestos sobre os nossos sentimentos. Podemos não ter a resposta de imediato. Isso é fato. Mas Ele não nos criticará por pedirmos. Às vezes nós pedimos coisas estapafúrdias para o Senhor e Ele escuta. Se vai nos atender, aí é outra história. Mas podemos abrir nosso coração. A oração é privilégio. A oração é diálogo com Deus. Nós não podemos esquecer isso nunca. Não podemos achar que a oração é uma coisa difícil, que eu não tenho tempo para isso. Isso é para quem é mais introspectivo. Eu não aguento. Então nós precisamos repensar, que a oração é quando nós conversamos com Deus, com o nosso Deus. E aqui o salmista está aqui, um momento difícil. Elevo a minha voz ao Senhor. Não está passando bem. E como esses salmos aqui, existem vários, que a gente percebe que o salmista é como eu e você, que passa por lutas, tem dúvidas terríveis. Mas aqui ele faz a pergunta e em seguida ele já dá a resposta. É Deus falando com ele. É como Martinho Lutero dizia que a oração não sou eu que faço, é Deus que conversa comigo. Porque eu abro meu coração e Ele dialoga comigo na minha mente, no meu coração. E quanto mais eu exercito isso, mais eu vou ter afinidade com esse Deus, e mais vai haver diálogo, e mais eu vou contar coisas para Ele, e Ele vai me ajudar, Ele vai me libertar, me fortalecer. É a experiência do grande reformador. Ele via a oração como uma conversa com Deus, não uma coisa assim que estou precisando de alguma coisa. Não, é o diálogo, como nós precisamos de conversar com as pessoas, nos abrirmos. Precisamos tomar mais café com as pessoas, conversar com as pessoas, nos abrir o coração, deixar as diferenças, fazer mais mentorias, mais escuta ativa. Nós precisamos escutar e falar também. E falar não é só dar conselho. Já pega a Bíblia lá e vamos lá, Pelé, segundo Deus. Não, é ouvir mesmo. E às vezes ter dúvida como o salmista.
que questionou: o Senhor parou de ser misericordioso? Eu estou aqui sofrendo. Ele vai te responder no tempo dele, na hora certa, porque nós conversamos com Deus que fez todas as coisas. Nós louvamos a Deus aqui, e todas as coisas são feitas para Ele. Todas as coisas são deles e para Ele foi feita. Ó profundidade das riquezas! Nós servimos um Deus que é onipotente, um Deus que nos conhece. Ele conhece cada célula do nosso corpo, cada pulsar do nosso coração, cada inspiração e expiração dos nossos pulmões. Ele nos conhece. Antes de nós sermos formados no ventre, nossa mãe já nos conhecia. Então Ele sabe quem nós somos e do que nós fomos forjados. Então é muito comum a gente conversar com Ele. E nós precisamos pensar assim, que é muito comum conversar com Deus. Tem que ser uma coisa muito comum, muito informal. Porque Deus, Ele é empático. Ele não está fechado para ninguém. Pelo contrário, Ele se deu integralmente, porque Ele quis assim. Em segundo lugar, devemos fazer um esforço e lembrar do que o Senhor já fez por nós. Pois foi o que Asaf fez. Ele abriu o coração, disse das grandes coisas, obras que ele tinha feito. Isso é manter o que? A gratidão no meio do coração, no centro da nossa vida. Olha o versículo 11: recorda os feitos do Senhor. Ele não perdeu a consciência da natureza, das coisas que estão à sua volta. Pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. É nós olharmos: olha, lembra que eu tirei você do Egito? Lembra que vocês estavam assim, assim, assado, e olha onde você está hoje? É manter um coração grato. Se é uma coisa que nos afasta de Deus, é um coração ingrato. Ele não gosta disso, não. A gente é tão abençoado, recebemos tantas coisas dele, através das pessoas, da família, etc. E nós temos que ter um coração grato. Porque a ingratidão nos coloca num lugar longe de Deus. E Ele não vai falar com a gente. Não vai falar com você. Um coração ingrato, ele rejeita. Com o coração ingrato, ele passa a ser arrogante. O Senhor, Ele não foi a lugar algum, Ele continua conosco. Por mais que nós nos sintamos sozinhos, Ele não foi a lugar nenhum, Ele é onipresente. Em terceiro lugar, aguarde a resposta com expectativa. Pensa sobre o bem que poderá decorrer da situação, de que poderemos aprender da situação, o que Deus quer fazer. Uma pergunta que a gente pode fazer: o que Deus quer fazer com essa situação? A resposta, verso 13: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus, reconhecermos a grandeza dele, que o caminho dele é de santidade. É um Deus santo. E nós precisamos buscar a santificação. A santificação, como é que eu consigo isso, pastor? É conversando com Deus, é buscando comunhão com Ele, nos libertando das mesmices, das nossas humanidades, às vezes dos nossos meros desejos, das coisas que eu acho legal. Às vezes é isso. E buscar no Senhor. E volto a falar: Deus não é careta. É nós que elegemos Deus, fazemos Deus careta. Nos dá livre-arbítrio, é verdade. Eu acho que o livre-arbítrio não faz parte da vida do bom crente. Na nossa teologia reformada tem que dar o livre-arbítrio. Mas eu acho que o crente verdadeiro, ele não tem livre-arbítrio, ele não pode ter. Porque tudo é para ele. Nossa vontade tem que ser dele. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então o livre-arbítrio, isso não. E buscando o que é a santidade, essa comunhão com Deus. Buscar a santidade é nos colocarmos à mercê dele, buscarmos entender a sua vontade. Qual é a sua vontade para essa área da minha vida? E aí é claro que vou sempre olhar para a palavra de Deus, os mandamentos. Faz todos: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, não mentir, não adulterar, etc. Honra pai e mãe.
E você vai viver mais, inclusive. Isso é buscar a santidade. Não viver conforme eu acho, eu penso, eu quero. Em quarto lugar, olhe novamente para cima. Primeira coisa, olhar para Deus, olhar para cima e orar. Primeira coisa, na crise. A segunda é fazer um esforço, lembrar que o Senhor já fez. O terceiro é aguardar a resposta. E o quarto, olhar de novo para cima. Parece que ele está demorando. Então olha de novo. Olha de novo para cima. E dessa vez para as circunstâncias com os olhos da fé. Lembrando que o Senhor, é o Deus das grandes coisas, grandes maravilhas, e nele podemos confiar. Verso 14: Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Toda vez que nós ouvimos aí os astronautas, tanto lá na época da década de 60, e agora todos maravilhados da obra de Deus, haja luz, separação das terras, das águas, e assim os luminares, foi criando obras nas mãos de Deus. Nós entendemos, a ciência tenta explicar os fundamentos do universo, como que tudo se criou. Aí tem as teorias de Charles Darwin, da evolução, e temos não a teoria, mas a explicação da palavra de Deus sobre o criacionismo. E não temos que entrar em confusão, em briga teológica e científica de que a terra foi feita assim, os seres humanos assados. Temos que entrar, temos que crer na palavra de Deus e deixar a briga para os outros. Tem essa teoria? É teoria. Amém? Ensina lá as crianças das teorias dessa ciência que também vem de Deus. Não há nenhum conhecimento científico que não vem no lampejo da vontade do Criador. Que seja revelada essa humanidade tão limitada. Então a igreja às vezes se preocupa com coisas demais. Não temos que dar explicação para a ciência. Não temos que dar explicação para a ciência, porque não nada explica Deus. Não temos que ter essa explicação. No tempo certo ele vai respondendo à humanidade, vai respondendo, e vão ter lampejos e novos descobrimentos, novos insights. Como fulano lá, cientista, é Deus que vai se revelando na sua bondade e vai nos dando uma vida melhor. E aí usamos às vezes os relampejos para o pior. Da liberdade que nós temos, nós precisamos saber que nós somos livres de fato em Cristo Jesus. Não para fazermos o que quisermos, porque aí a gente vai se matar e vai matar os outros e vai só prejudicar, porque a partir da liberdade somos livres em Cristo Jesus para fazermos as coisas conforme o Senhor nos revela, nos mostra. Então, se nós temos algum momento difícil da vida, primeira coisa, olhe para cima. Vamos conversar com Deus. Ele é o Senhor da vida. Nossas vidas estão na mão dele. E dele vem a resposta. Pequeno esforço, porque nós somos muito limitados. E às vezes muito preguiçosos, vamos falar geralmente. Nós queremos receber do Senhor, mas nós às vezes não buscamos, nós não plantamos. Queremos ter uma colheita daquilo que nós não plantamos. Esses dias um vizinho veio me agradecer pelas orações da igreja, por um familiar seu que estava ter melhorado o sintoma de câncer. Ele comentou que só que está meio brigado com Deus. Sabe aquela conversa aí que você fala assim, bom dia, pessoal, né? Amém, vamos ouvir. Mas por que ele está brigado com Deus? É porque ele não estudou, não buscou e hoje, não plantou. E hoje está no meio da vida e não está colhendo fruto algum, porque não plantou. E aí quem é culpado? É Deus. A
palavra de Deus me fala: o que você planta, você colhe. Se você perdoa, você é perdoado. É a lei da vida, a semeadura. Se eu colocar a palavra de Deus no meu coração, me esforçar, proteger ele e fazer ela frutificar, ela vai frutificar. Mas se o meu coração for tendo uma pedra, na terra seca, palavra de semeadura. Então nós continuaremos orando. Ele já está bom com câncer, vamos continuar para querer ter um encontro com o Senhor, que se arrependa dos seus pecados. Se alguém é culpado das nossas mazelas, somos nós mesmos, não o Senhor. Conversar com Deus. Vamos continuar orando. Ele está melhor, sendo abençoado pela oração da família, da igreja, e mesmo assim ainda está brigando com Deus. É assim. Orar, um esforço e esperar a resposta. E de novo, olhar para cima. Olhar para cima, que é de lá que venha aquilo que nós precisamos. Confiar em Deus, porque Ele é o Deus das grandes maravilhas. E nele podemos confiar. Apesar de tudo, confie em Deus. Queridos, às vezes os problemas são maiores que nossas forças, mas nunca serão maior que o nosso Senhor, o nosso Deus. Nunca será maior. Por isso, o que devemos fazer? Independentemente da situação, confiar nele em tudo. Tudo. O que hoje você colocaria no altar do Senhor? Pastor, isso aqui hoje. É agora. No seu coração aí, ó. Ele já está. Lembra aquele? Captei a vossa mensagem. Ele captou o seu pensamento, ele nos sonda, nos conhece na intimidade. É nisso que nós estamos conversando aqui. Confie em Deus. Converse mais com Ele, não apenas em atitudes de lamentação, mas confie mais, converse mais, andando pelo caminho, no caminho, em casa, no quarto, no banheiro, onde for, conversa mais com Ele, abra o seu coração, desmistifique esse Deus que está em todo lugar, e que Ele conhece quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Essa coisa balela, a discussão dos seres humanos, porque Ele é o Deus onisciente, sabe todas as coisas. Nós queremos colocar Deus no nosso mundinho, na nossa caixinha da ciência, e não é possível. O Asaf aqui começou a lamentar: Senhor, eu levo ao Senhor a minha voz e clamo com a minha voz. E ele entendeu no final que ele ouve, porque Ele é o Deus das maravilhas, é o Deus todo-poderoso, que tudo pode. Eu só tenho que esperar e crer, porque Ele me ama. Ele quer o melhor para mim e para todos nós. Os nossos problemas são as oportunidades que temos para descobrir as soluções do Senhor. Às vezes a nossa solução não vai ser melhor. A que vem na mão dele, porque Ele é perfeito. Ele é Deus Santo, que nos visita. Ele é o Deus das grandes misericórdias. Que Deus continue nos abençoando e que nós continuemos nos esforçando em termos comunhão com Ele, porque é nessa comunhão, nesse esforço, que Ele continuar falando conosco, nos alimentando, apesar de nós. Amém. Vamos louvar a Deus com alegria, com o hino 46.